Você realmente acredita que todas as creepypastas mais assustadoras já criadas são apenas histórias inventadas? Ou já parou para pensar por que algumas histórias de terror da internet parecem reais demais? Não é só medo, não é só imaginação. Existe algo diferente nesses relatos sombrios, algo que se repete em diferentes lugares, com pessoas diferentes. E o pior, ninguém está falando sobre isso. Se você já passou a madrugada lendo creepypastas ou relatos perturbadores da internet, sabe exatamente como começa. Uma pessoa sozinha, um ambiente comum, uma noite aparentemente normal, até que algo muda. Algo que não deveria estar ali. E é exatamente isso que conecta as creepypastas mais assustadoras já criadas. Tudo começou com uma das creepypastas mais assustadoras da internet. Um homem voltava para casa tarde da noite, em uma rua completamente vazia. O silêncio era absoluto, até que ele ouviu algo atrás dele. Não eram passos. Era um som arrastando, lento, irregular, como se algo estivesse sendo puxado no chão. Ele parou. O som parou também. Ele olhou para trás e não havia nada. Pensando ser apenas imaginação, continuou andando. Mas o som voltou, dessa vez mais perto. Ele decidiu testar. Parou e contou até 5 em silêncio. Quando chegou aos 5, o som voltou novamente, muito mais próximo. A última frase do relato dizia: "Se você ouvir, não pare." O mais estranho é que outras pessoas começaram a comentar, dizendo que ouviram exatamente o mesmo som, em lugares diferentes, sempre à noite, sempre sozinhas, sempre com a mesma sensação de estarem sendo observadas. Dias depois, surgiu outro relato, considerado uma das histórias de terror mais perturbadoras já criadas. Uma mulher começou a ouvir uma respiração vindo da parede do quarto durante a madrugada. No início, ela pensou que fosse o encanamento ou o vento, mas o som tinha ritmo, era lento e parecia humano. Sempre acontecia no mesmo horário. Quando ela se aproximava da parede, a respiração mudava, ficava mais lenta e mais próxima, como se algo estivesse reagindo à presença dela. Uma noite ela decidiu gravar. No áudio, era possível ouvir claramente a respiração, mas havia algo a mais. Um som arrastando, o mesmo tipo de som descrito no primeiro relato. Foi nesse momento que as pessoas começaram a perceber que essas histórias de terror da internet poderiam estar conectadas. Esse caso começou com um vídeo, considerado por muitos uma das creepypastas mais assustadoras já criadas. A gravação mostrava um corredor vazio durante a madrugada. Nada acontecia por vários segundos, até que o áudio captava um som arrastando, vindo de fora da câmera. O som se aproximava lentamente, mas na imagem não havia nada. Então, por um instante, algo apareceu no corredor. Uma forma distorcida, rápida demais para ser identificada. O vídeo foi apagado poucas horas depois, mas quem assistiu comentou a mesma coisa. O som era igual. O mesmo som, a mesma sensação, o mesmo padrão. Foi nesse ponto que alguém percebeu algo, que ninguém tinha notado antes. Essas não eram apenas creepypastas mais assustadoras já criadas, nem simples histórias de terror da internet perdidas em fóruns. Existia um padrão, e não era um padrão comum. Todos os relatos apareciam em horários muito específicos, sempre durante a madrugada. Todos os arquivos tinham nomes diferentes, mas seguiam a mesma estrutura, e todos, absolutamente todos, terminavam do mesmo jeito. No começo, parecia coincidência, mas quando alguém decidiu organizar tudo, foi aí que as coisas começaram a ficar erradas. Arquivos com nomes diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Registros criados antes mesmo das pastas existirem, áudios gravados, sem nenhum dispositivo registrado, e o mais perturbador, alguns desses arquivos simplesmente não tinham origem, como se nunca tivessem sido criados, como se sempre tivessem estado ali. Foi então que começaram a surgir teorias de que essas creepypastas sombrias não eram histórias, mas registros. Registros de algo que acontece, sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, seguindo o mesmo padrão. E talvez com pessoas diferentes. Mas o detalhe que mais assustou quem investigou isso foi o final de todos os arquivos. Não importava o nome, não importava o formato, não importava de onde vinha, todos terminavam com a mesma frase: "Não pare." Agora eu te pergunto,
Essas são apenas histórias assustadoras da internet. Ou estamos vendo fragmentos de algo que está se repetindo? Comenta aqui se você já viu algo parecido ou se já encontrou arquivos estranhos que simplesmente não faziam sentido. E se você gosta de creepypastas mais assustadoras, relatos de terror psicológico e mistérios sombrios da internet, já se inscreve no canal. Porque nos próximos vídeos eu vou trazer arquivos que talvez não deveriam ser acessados. E quando você perceber o padrão, talvez já seja tarde demais.